nobres vereadores presentes a esta sessão e população que nos acompanha pelas redes sociais da Câmara, boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje, 20 de maio, este Poder Legislativo reúne-se para a realização da 10ª sessão ordinária do ano de 2025. Eu solicito ao secretário que registre os vereadores presentes. Estão presentes vereadora Betânia, vereador Pagaio, vereadora Veronice, vereadora Andréia, vereador Neto, vereador Marcelo, vereadora Patrícia, vereador Carlos Samuel, vereador Antônio Batista. Então, havendo quórum regimental, na proteção de Deus e na forma da lei, declaro aberta a presente sessão. Eu saúdo todos da Secretaria de Assistência Social, na pessoa da secretária Maria Lucérito de Souza. E aproveito para saudar a todos os nossos sãozenses que estão nos acompanhando pela rede social, em nome de todos os vereadores dessa casa. Eu solicito ao secretário leitura do expediente de prefeito. Ofício número 150 de 2025, excelentíssimo senhor Carlos Carvalho Araújo, presidente da Câmara Municipal de São José do Divino, Piauí. Assunto: cessão de espaço plenário da Câmara Municipal de Vereadores e apoio na disponibilização de internet para transmissão ao vivo de audiência pública em São José do Divino. Excelentíssimo senhor presidente, com os nossos cumprimentos, o município de São José do Divino, Piauí, pessoa jurídica de direito público, representado por seu prefeito municipal, venho por meio deste solicitar o espaço plenário da Câmara Municipal de Vereadores e apoio na disponibilização de internet para a realização de transmissão ao vivo da apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2026 e a apresentação das metas fiscais de 2024. Igualmente, desejamos convidar Vossa Excelência e demais vereadores para a mesma, onde acreditamos ser de útil para a nossa comunidade, no dia 23 de maio de 2025, sexta-feira, às 9h30. Certo de que o solicitado será deferido, antecipamos votos de estima e consideração e apreço. Anteciosamente, Milton Gomes Machado. Eu solicito ao secretário a leitura do expediente dos vereadores. Indicação número 020 de 2025. Maria Betânia Freire Fontinelli, vereadora com assento nesta Casa de Leis, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, solicitar ao excelentíssimo prefeito de São José do Divino, senhor Milton Gomes, providências no sentido de reparo em trecho de estrada de chão próximo à barragem da Barra do Piracuruca, bem como construção de um pontilhão no ponto da estrada próxima à sede da Associação do Assentamento Lagoa, zona rural do município. Justificativa. A indicação que ora apresento nesta casa busca solucionar dois problemas pontuais de mobilidade rural, sendo o primeiro relacionado a um buraco na estrada de chão, bem próximo à barragem da Barra do Piracuruca, foto 1 em anexo. Já o segundo relacionado à necessidade de construção de um pontilhão no ponto da estrada próximo à sede da Associação do Assentamento Lagoa, foto 2 em anexo, no ponto onde hoje é uma passagem molhada. Nesses termos e considerando a necessidade e o interesse público, subscrevo a presente indicação. São José Divino, 19 de maio de 2025. Maria Betânia Freire Fontinelli. Solicito ao secretário a leitura de expediente de diversos. Ofício número 51 de 2025. Excelentíssimo senhor Carlos Carvalho Araújo, presidente da Câmara Municipal de São José do Divino. Assunto: liberação do espaço do plenário da Câmara. Para dar cumprimento ao quanto determina o artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, o gestor do SUS apresentará
até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do Poder respectivo ente da Federação, o relatório de que trata o caput. Venho, através deste, solicitar o espaço do plenário da Câmara, dia 29 de maio de 2025, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, para a realização da audiência pública, onde serão apresentadas as informações da saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Na oportunidade, renovo meus sinceros votos de estima e consideração ao tempo em que aguardo resposta. Atenciosamente, Maria José Santos Machado, secretária municipal de saúde. Ofício circular, gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 001 de 2025, São José do Divino, 19 de maio de 2025. Assunto: Sessão Câmara de Vereadores, 18 de maio, Dia Nacional do Enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Prezado Senhor, cumprimentando Vossa Senhoria, vimos por meio deste convidá-lo a participar da sessão da Câmara Municipal, que de forma especial tratará sobre o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência em nosso município. Data 20/5/2025, hora 19 horas. Local Câmara de Vereadores, Rua Dona Felícia, número 15. Sua presença é fundamental nas ações de prevenção e proteção, garantindo a todas as crianças e adolescentes são-joséenses o direito ao seu desenvolvimento de forma segura, protegida e livre do abuso e da exploração sexual. Respeitosamente, Maria Lucelita de Souza, secretária municipal de Assistência Social. Dando prosseguimento, passaremos ao grande expediente. Como solicitado no ofício já lido, concedo a palavra à senhora Márcia Galvão, assessora técnica da Assistência Social e doutoranda em Políticas Sociais, que tratará da temática do enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente desta augusta casa, excelentíssimo senhor vereador Carlos Carvalho de Araújo e os demais nobres vereadores. Cumprimentar a nossa secretária municipal de Assistência Social, a excelentíssima senhora Lucelita Souza, como também aproveito a oportunidade e cumprimento aos funcionários da nossa secretaria. Cumprimentar as outras autoridades, estudantes, sociedade civil organizada e a toda a sociedade aqui de São José do Divino. Bom, inicialmente nós gostaríamos de agradecer esse espaço para que a gente possa tratar dessa temática de grande relevância, não só aqui para o município de São José do Divino, mas é uma temática que é muito trabalhada, é muito discutida, principalmente no 18 de maio, que foi domingo, agora recente, que trata sobre a campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esta campanha, esse ano, está fazendo 25 anos que a campanha Faça Bonito. Então, é um chamamento que tanto nós aqui da Secretaria, mas os mais de 5.000 municípios brasileiros estão envolvidos para que a gente possa chamar a atenção, sensibilizar tanto a sociedade civil como o próprio governo, o poder público, sobre esse caso que, infelizmente, ainda é uma realidade no nosso Brasil e também, por que não dizer, no mundo todo,
com relação ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O 18 de maio, ele foi instituído pela Lei 9.970, é uma lei de 2000, que faz referência ao ano de 1973, para o caso da Araceli Crespo. Não sei se vocês já sabem, tomaram conhecimento, mas em 1973, em Vitória do Espírito Santo, aconteceu um caso horrendo, né? Um crime que levou uma criança de 8 anos somente a ser drogada, violentada, abusada e morta. E até hoje, mesmo os responsáveis, né, que foram na época levados à condenação, já foram absolvidos. Então, é um crime que chamou a atenção, que comoveu toda uma sociedade, porque quem praticou na época foram pessoas lá de Vitória do Espírito Santo, que tinha um destaque socialmente, financeiramente, e tinha tanto poder econômico como poder político. E numa sociedade como a nossa, do Brasil, uma sociedade que nós temos, né, uma sociedade desigual, escravocrata, racista, sexista, faz com que vários crimes que são acontecidos aqui no Brasil, a impunidade ainda reina. Em virtude desse caso tão lamentável, foi instituído o Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual contra Criança e Adolescente, justamente porque a morte de Araceli Crespo aconteceu no dia 18 de maio. Como eu disse anteriormente, né, esse ano, 2025, nós estamos, né, com essa campanha Faça Bonito, também completando 25 anos. E é justamente em cima dessa campanha que São José do Divino já vem se mobilizando, já vem fazendo diferentes ações para que a gente realmente possa chamar a sociedade a entender, né, de que se trata essa campanha e do grau da importância. Até porque criança e adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, passaram a ser sujeitos de direitos. E por muito tempo, as nossas crianças, os nossos adolescentes foram coisificadas, né? Foram vistas como objetos, principalmente quando a gente fala de abuso e de exploração sexual. Inclusive, nós temos também uma lei de 2017, que é a lei que ela faz muito bem essa distinção entre abuso e exploração sexual. É a Lei 13.431, que, de certa forma, também instituiu a escuta especializada, onde crianças e adolescentes, tanto vítimas como testemunhas, elas são ouvidas por uma equipe de profissionais para poder fazer o seu relato espontâneo, né? Porque, assim, uma pessoa que é abusada, violentada sexualmente, é muito difícil tratar dessas questões. Inclusive, nós temos pessoas adultas hoje com sérios problemas, né, que precisam de ajuda de profissionais, psicólogo, terapia, psiquiatras, enfim, porque passaram por isso dessa infância e ainda hoje não conseguiu se libertar dos traumas que a criança e o adolescente passam. Quando a gente fala de abuso sexual, a gente tem que compreender que o abuso sexual, ele se dá pela conjunção carnal ou não, né? Então, qualquer toque que seja abusivo a uma criança ou um adolescente, ali já é um sinal. E dentre vários sinais que as nossas crianças que são abusadas, porque a gente tem relatos, segundo dados estatísticos, que as crianças são abusadas até 1 ano de idade, até 6 meses de idade. Mas a maior frequência, ela está se dando, de acordo com os dados estatísticos, a partir dos 5 anos aos 13 anos de idade, né? Então, assim, são casos bastante absurdos. Quantos casos a gente tem de pedofilia também?
e outros casos que podemos citar que levam até a morte de criança e adolescente. Quando a gente fala de exploração sexual, é quando o corpo dessa criança ele é utilizado justamente para conseguir financeiramente, né, o dinheiro, usar a imagem da criança e até, por que não, como acontece muito, utilizar, aliciar essas crianças e adolescentes para serem comercializadas, né, no crime do abuso e da exploração sexual. Então, nobres vereadores, eu gostaria também de fazer referência à plenária desta augusta casa. A gente observa que é uma realidade que pode estar acontecendo bem pertinho da gente. Na nossa família, isso aí pode estar acontecendo. E, às vezes, a gente não consegue enxergar. Então, dos vários sinais que a criança ela possa demonstrar, a gente pode citar alguns exemplos, alguns sinais, né? Como o medo que essa criança tem, a forma como ela se comporta diante do agressor, que a gente não vai identificar no primeiro momento quem é, porque o agressor geralmente é a pessoa que a criança mais confia. É aquela pessoa que pega a criança no colo, é aquele homem, aquele abusador que abraça aquela criança, que faz carinho em determinadas partes da criança que não é viável como um carinho saudável. A criança também, né, alguns sinais que ela dá, baixo rendimento escolar. Outro sinal, com relação à agressividade, ela passa a fazer xixi novamente, né? Ela volta a ter determinados comportamentos que até então, antes dela ser abusada, ela não tinha. Então, ela fica também sem dormir, ela fica inquieta, depressiva, ela chora. E quando ela está com esse abusador, ela sofre uma violência também muito pior, que é a violência psicológica. Quando a gente trata de violência, a gente vai trazer também a violência contra a mulher, porque de todas as formas de violência, seja sexual, seja patrimonial, seja moral, a psicológica é uma das que deixa sequelas importantíssimas na vida das pessoas, principalmente quando a gente trata também na vida das mulheres. E dizer para os senhores e senhoras que as formas de violência não acontecem só com a criança do sexo feminino. Muitos meninos também são violentados dentro da sua casa. Muitos gritos de socorro são clamados por essas crianças e esses adolescentes. E às vezes a família não acredita. Acha que a criança está mentindo, acha que a criança está inventando. Como a gente tem situações de casais que onde o abusador ou é o padrasto ou é o próprio pai, e a mãe biológica dessa criança prefere ficar do lado do homem, do companheiro, a acreditar no seu filho, na sua filha que está sofrendo esse abuso. Então, aqui a gente fala, né, de alguns fatos que vêm acontecendo e que a gente tem que também trazer à tona aqui para o nosso município. Vamos refletir. Será que eu sei algum caso na minha família, na minha comunidade? Porque a partir do momento que eu tomo conhecimento de um caso e eu fico na minha omissão e eu me calo, eu também estou praticando um crime, que é o crime da omissão. Então, senhores e senhoras, é importante que a gente possa fazer a denúncia. A denúncia, muitas vezes, não precisa me identificar. A denúncia pode ser sigilosa. O importante é que a gente possa procurar o Conselho Tutelar do município. Tem o Disque 100 a nível nacional, que você liga, que tem pessoas lá do outro lado, onde vão poder te ouvir. E é interessante que quando você disca para o Disque 100, lá em Brasília, onde eles estiverem, eles vão, né, notificar o município, através do Ministério Público. A denúncia ela vem toda formalizada. Você nem vai dizer quem é você,
mas é importante que a gente possa usar os nossos canais de denúncia. Nós temos aqui representantes do Conselho Tutelar, que inclusive eu gostaria de saudar, né, a senhora Maria do Carmo Sampaio, que em nome dela também saúdo os demais conselheiros e conselheiras aqui do município, que fazem um grande trabalho, um excelente trabalho na garantia e na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Saudar também o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, nós temos várias vias de denúncia, de canais de denúncia. E outro ponto, obrigada. E o outro ponto também é o próprio Ministério Público, é o policial que nós temos aqui no município. Queria também frisar que quando a gente fala de violação de direito, principalmente quando a gente trata da violência, do abuso da violência sexual contra criança e adolescente, nós temos que destacar que nisso aqui nós temos estabelecidas relações de poder. Porque nessa relação de poder é o mais forte contra o mais fraco. E a criança e o adolescente, eles estão sempre nessa posição de ser o lado mais fraco, né? E nessas relações de poder, os adultos utilizam muitas vezes as crianças e adolescentes para satisfazer simplesmente a sua fantasia sexual. Utiliza a criança ou adolescente para que possam também obter simplesmente vantagens financeiras. Então, vamos pensar muito nisso, nessas relações de poder que é estabelecida a partir do momento que se pratica crime. E quando eu falo crime, gente, é crime mesmo, né? Não se admite o pedófilo, não se admite o abusador, o estuprador ficar solto na sociedade. Não se admite as nossas crianças, os nossos adolescentes sofrerem desse abuso, desse crime tão violento e a sociedade ficar de braços fechados. Não, não é comigo, não é na minha família. Então, até que ponto é o meu compromisso, aí eu falo aqui, enquanto parlamentar, enquanto sociedade civil, enquanto família, cidadão, seja que morar aqui, qualquer outro município brasileiro, que eu não vou estar me incomodando com esses fatos. Porque o incômodo pode acontecer dentro da minha casa, na minha família. Mas, infelizmente, né, até não acontecer comigo, está tudo bem, né? Infelizmente, tem muita gente que pensa assim, que não vai ser o nosso caso que nós estamos aqui discutindo hoje. Então, para poder finalizar, porque eu sei que o tempo aqui também é curto, e de já assim agradecer por esse espaço, né? É dizer para vocês, gente, que esse dia, ele também tem uma grande importância, porque o dia 18 de maio, ele está alinhado à elaboração de políticas públicas, né? As políticas sociais. O que é que nós temos aqui em São José do Divino? Voltado à prevenção, voltado ao combate, ao abuso e à exploração sexual. Como é que estão vivendo as minhas crianças e os meus adolescentes aqui no meu município? Será que eu, enquanto cidadão, que moro aqui no meu município, eu conheço a realidade das minhas crianças? Isso aqui é uma indagação, porque para onde a gente for, a gente tem que levar sempre as indagações. Porque, de repente, né, eu posso ser mãe, posso ser tio, pai, avô. E onde é que está a minha criança e meu adolescente? Vamos ter cuidado com as internets da vida, gente. Nós não podemos deixar nossos filhos à mercê de um tablet, de um celular. Não, deixa ele ficar bem aqui que vai me dar uma folga. Enquanto ele te dá uma folga, tem alguém se aproveitando da tua criança e do teu adolescente. Então, vamos ter cuidado com o que os nossos filhos estão olhando, né, do computador. Vamos acompanhar também de perto quem é que se aproxima muito do meu filho, da minha filha. Esse botar no colo, esse apertar, isso são coisas, né? São carinhos, mas tem carinho que extrapola tudo isso. E é justamente aí onde entra o abusador, nessas brechas que muitas vezes a família pode deixar.
Então, assim, para finalizar, né, eu gostaria aqui só de dizer que essa campanha, ela se alinha ao Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Aqui no município de São José do Divino, né, nós construímos e vamos também atualizar o Plano Municipal da Primeira Infância. Nós temos também que dar visibilidade, nós temos que dar total apoio ao Conselho Tutelar, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque eu comungo da ideia de que as nossas crianças, os nossos adolescentes, não são só o nosso futuro. As nossas crianças e os nossos adolescentes são o nosso presente e o nosso futuro. De já, muito obrigada pela atenção de vocês e eu fico à disposição para algum questionamento, alguma intervenção. Muito obrigada. Senhor secretário, tem algum vereador inscrito para discussão geral? Não. Algum vereador se habilita? Vereador Pagaia, a palavra está com Vossa Excelência. Fala daí, moço. Boa noite. Em nome dessa casa, eu parabenizo aqui o presidente dessa Câmara e os demais vereadores aqui presentes. As pessoas que nos assistem pelas redes sociais e a plateia que está nos assistindo hoje. Muito importante essa apresentação em nosso município, que isso cada dia venha ao poder público, né, a sociedade venha a se identificar e estar mais presente nessas audiências. Senhor presidente, a minha fala hoje, venho aqui nessa tribuna, como já a gente passou nesse tempo uma reflexão de referente ao adolescente, à criança. E como hoje tem um tema aqui muito importante, as famílias de algumas comunidades, mães de alunos, referente ao transporte público. Não vou expor aqui os vídeos nem as fotos, porque são crianças, né? Acho que não merece expor essas crianças. Mas eu venho aqui, nessa tribuna, pedir ao poder público, principalmente a secretária de Educação e o cientista prefeito, que busque a melhoria. Esse pedido já foi feito desde o início das aulas. Em determinadas comunidades, o transporte é um carro pequeno, a dobrou. Até onde eu sei, até meu conhecimento, esse transporte ele só pode transportar 7 pessoas, 7 passageiros. Estão vindo 12, 15, até 18 alunos dentro desse transporte. Aqui no São José do Divino. Então, assim, as mães já procuraram a secretária, procuraram o prefeito, e nada foi feito. Eu já tinha algum conhecimento, mas não estava, as mães não tinham me mandado as fotos, certo? Já vi vários episódios que a gente também não pode deixar de haver. Não, isso aconteceu, onde quebrou, foi um caso ali, mas nessa comunidade é frequente, certo? Inclusive, tem mãe que está vindo deixar os filhos de colégio, ou o filho no colégio de moto, porque o desconforto é muito grande. As meninas chegam lá com alguns hematomas. Então, são as comunidades que precisam de uma atenção. Já foram lá pedir para trocar o transporte, colocar 2 transportes.
e nada disso foi feito, certo? Na próxima sessão, vou fazer um requerimento, vou dizer onde é as localidades, certo? Para ver se o poder público, Secretaria de Educação, veja com mais carinho essa questão dessas crianças, certo? Já vai terminar já vamos para o 6º mês, né? Primeiro semestre acabando e nada foi feito, certo? Então eu peço aqui, né, que corrija, certo? Porque as mães não aguentam mais. Nessa mesma região tem a rota, certo? Que as mães estão levando os alunos de moto para outra região, porque diz que é inviável a rota, não dá para pegar o aluno, se a prioridade é os alunos. Então, deixo aqui a minha fala, nesse sentido, desses jovens, crianças que vão para a creche, crianças de 12 anos a menor, certo? Então, quero aqui deixar esse assunto em pauta. Eu não sei se é o conhecimento de algum vereador, mas que agora estou deixando essa... Também quero pedir aqui nessa tribuna, o prefeito, ou que seja o secretário de saúde, certo? Em relação, eu não sei, até onde eu sei, tudo que eu busco, eu não ando caçando nada. As pessoas me procuram, eu como vereador, eu como defensor do povo dessa cidade, fui eleito para isso, certo? Eu não tenho, a minha questão não é pessoal com ninguém, não é política não. Mas sim, as pessoas chegam para mim, pagar, está acontecendo isso e isso. E por que as pessoas? Porque já vão lá diretamente no prefeito e nada se faz. A questão, já que o município tem uma garagem, certo? Foi feito a gestão passada, acho que teve foi colocado um bom recurso lá, justamente para tirar esses transportes do meio da rua ou do lugar inadequado, certo? E as pessoas, hoje mesmo, me perguntaram, mandaram até um vídeo, por que os carros ficam em lugar inadequado? Eu digo, não, se estão lá, com certeza é porque foi alugado. Então, eu quero saber se aquele espaço realmente é alugado pela prefeitura, para aqueles transportes estão lá, por que não está na garagem, ou então mesmo lá nos órgãos competentes, já que os órgãos competentes também têm espaço para guardar esses transportes, certo? Também eu venho aqui, só citar aqui, de uma referência. Quando eu falo aqui na tribuna, sem indicação escrito, é porque para expor a realidade que tem no município, né? É a questão de um colégio lá no Mucambinho, um colégio de referência, que as mães já me procuraram algumas vezes, que é a questão de um espaço lá que já foi verificado por alguns carpinteiros, e inclusive as mães estão com medo de levar o pessoal para lá, para os alunos, devido ao medo de desabar. Eu não sei se isso já foi feito a correção, mas eu lhe garanto que teve, certo? Também quero pedir que a secretária de saúde, há 3 meses atrás, eu fui na localidade Olaria, certo? E, segundo informação dos próprios pessoas que trabalham lá e os pacientes, que estavam esperando uma reforma, mas essa reforma estava com 3 anos e nunca tinha sido feita. No Mucambinho também, eu quero aqui pedir aqui, por gentileza, que coloque um aparelho de refrigeração na recepção, até porque realmente a frente do posto de saúde fica pelo lado do sol à tarde, e os pacientes ficam muito agoniados devido a tanto calor, já que o último espaço que não tem ar-condicionado é na recepção. Eu acho que deveria ter também, porque as pessoas que vão para consulta, falar com a enfermeira, falar com o médico, elas precisam também estar em um ambiente confortável. Muito obrigado. Vereador, a questão do carro superlotado, você sabe informar em qual a comunidade? Vou trazer tudo por escrito, na próxima sessão eu vou apresentar. Sim, sim. Certo?
Pronto. Muito bem. Mais algum vereador se habilita? Nobres vereadores, esse é o momento do vereador falar, né, assim, está facultada a palavra ao vereador, o momento dele falar é agora. A gente fala agora, ou então fica calado durante a semana, não devemos, assim, deixar de falar agora e quando for amanhã ir para a rede social e dizer que não teve oportunidade de falar. Esse é o momento, certo? Aqui, pegando aqui a sua fala, né? Não, eu vejo assim, presidente, na última sessão, certo? Realmente teve esse episódio. E eu podia ter a oportunidade de falar, né? Mas como a pauta estava para a pessoa, e depois você não pediu, né, que eu lembro não, algum vereador quer falar alguma coisa, aí... Não foi o meu caso, sempre, né? Mas... sempre esse espaço é aberto. Se você tiver em dúvida, volte lá peça ali para o menino voltar à sessão. Então veja lá a nona sessão, que você vai ver que foi aberto o espaço para todos os vereadores. Não, eu não estou me... Sempre é aberto. Olha, nessa casa, sempre o vereador tem vez. Pode até ser que não tenha voz, mas tem vez. Não, eu entendo. É como eu estou lhe falando. Depois da fala do secretário, certo? Eu mesmo não vi mais espaço, mas também não fui me reclamar, não. Certo? Pronto. Mas isso é bem interessante. É porque, assim, na gestão passada, eu digo com toda sinceridade, a presidente Patrícia, que da época, né, ela realmente tinha 2 momentos, não tinha presidente, tinha 2 momentos que ela chamava o vereador. Quando o vereador esquecia na primeira, mas na outra ele já estava. Assim eu entendo. Mas... Quando a gente esquece, a gente deixa para outra sessão. Quando a gente esquece, a gente deixa para outra sessão. Não vai lá na rede social e diz assim, eu não tive a oportunidade de falar. Aí dá a impressão de que a mesa aqui vetou alguém para falar, né? De falar. Eu não posso desconcordar de senhor, não, nessa parte você está certo. Está errado. É verdade. Obrigado. Eu posso falar agora? Pode sim, com certeza. Vocês podem rever a sessão onde o nobre amigo ele pede para a pessoa se manifestar sobre o assunto que estava sendo, que seriam das contas, né? Não falou mais em rever o assunto, porque já que é para se manifestar, eu vou até me manifestar. Eu gostaria até de saber aqui na casa, porque hoje uma pessoa veio, mas ela fez um ofício e pediu, né? E naquele devido momento, a pessoa entrou, interviu no assunto que não tinha sido pautado para a gente. Sobre as contas, ótimo, beleza. Mas sobre o assunto que estava na casa, não tinha sido pautado. E aí fechou o assunto e o nobre presidente disse, quem quiser votar, falar alguma coisa sobre as contas, você pode até rever a sessão. Agora aqui eu peço a revisão da última sessão, onde você mesmo diz, você não abriu o espaço para dar a resposta, porque eu penso até assim, eu não sou vereadora de televisão que fico recebendo mensagem se eu posso falar ou não. Eu não sou vereadora que precisa meu irmão se levantar e vir até a casa me defender. Se eu falo, eu respondo pelos meus atos. Então, da mesma forma que eu falei, eu me senti ofendida, porque não foi aberto a pauta. Foi aberta, sim, para falar sobre as contas, que era o que estava naquele momento. Mas rebater o assunto que estava, não foi. Você pode... Agora eu peço a revisão da sessão. Ficou subentendido na 8ª sessão que seria tratado desse assunto na 9ª sessão, não foi isso, vereador Pagaio? Na 8ª sessão, foi entrada, eu acho que o assunto do qual a vereadora se refere é a questão do material descartável lá, né? Madeira. Sim. Aí, assim, Vossa Excelência já tinha falado do assunto, Vossa Excelência também tinha falado do assunto, então estava pautado. Certo. Sim, já não, no meu caso... Eu não entendo onde qual é a causa que a vereadora disse que não estava pautada. Eu não entendo, assim, porque desse assunto aí foi discutido quase mais de meia hora. Mas aí, tipo assim, eu posso trazer uma pessoa para sentar na cadeira, ela também pode vir se manifestar se ela achar que está errado?
sem ela ter pedido, como foi o caso aqui hoje. Aqui hoje foi pedido, a pessoa veio e falou, tudo ok. Então, não foi. Aonde é que estava? Não estava. Ter falado do assunto que estava sendo pedido, ótimo. Agora, Você se refere ao secretário, né? Exatamente, ele não estava falando sobre as contas dele. E aquele assunto não estava entre os vereadores, como você mesmo acabou de dizer, presidente. A gente já tinha até deixado o assunto, já tinha parado o assunto e tinha ido para o assunto da pauta, que era as contas. A gente não estava mais naquele assunto. Então, interviu, mas só que eu estou pedindo a revisão para você ver como Vossa Excelência mesmo disse, não, quem quiser falar sobre aquele assunto das contas, não abriu vaga para a gente dar a resposta naquele momento. Certo. Aí assim, o que eu entendi foi passada a palavra ao secretário, né, o ex-prefeito, para ele tratar das contas. Até aí tudo bem. E ele aproveitou o momento para esclarecer tanto, no meu ponto de vista, tanto para o plenário como para a população. Mas isso pode? Pode, não é crime não. Você vê? Eu acho que Não. Mas assim, qual lei? Você se baseia em qual lei? não, a lei, quando a gente esteve aqui no treinamento, que foi bem específico aqui, no dia que a gente estava, quem estava aqui no treinamento, não é? Que tudo é como foi hoje. Então, ele deveria estar no assunto dele. Ele interviu porque ele queria fazer uma defesa em prol de algum vereador que estava aqui na cadeira. Simplesmente Eu acho que a defesa não era nem para vereador, não. Eu acho que a defesa era mesmo para o prefeito atual. Eu não vejo que fosse defesa para vereador, não, porque não tinha nenhum vereador sendo acusado de nada aqui. Assim, é o meu ponto de vista, mas cada um vê da sua forma, com o seu poder de inteligência, né? Então, alguém mais? A palavra está com Vossa Excelência, vereador do povo. Presidente, não, eu achei que foi interessante o secretário ir na tribuna, se explicar. Foi interessante. Não tenho nada contra. Cabe a vereadora, o meu entendimento, que depois que ele falasse, presidente, pessoal, vereadores, tem duas pautas. Tem a das contas, alguém quer falar em relação à madeira, aí eu acho que nesse caso aí que ela... Mas, Rapaz, bora falar da madeira e da telha também, né? Vereadora, na próxima sessão você apresenta, você fala, traga por escrito, que na realidade essa madeira vai render mesmo. Sim, com certeza. Essas são as minhas palavras, viu? Muito obrigado. Tranquilo. Ninguém mais se habilita? Bem. Então eu gostaria de aproveitar o momento aqui para dar os parabéns para a senhora Márcia Galvão, e dizer que sua palestra foi de grande importância aqui, e dar também os parabéns para todo o corpo aí da Secretaria de Assistência Social, e dizer que você está de parabéns pelo seu trabalho, e a Secretaria também está de parabéns pela escolha do profissional. Não só da sua pessoa, mas de todos a minha amiga Raquel, a outra ali que eu esqueci o nome, e a todas as meninas aqui de São José Divino fazendo um trabalho perfeito. E assim, o povo é quem diz, né? Não é eu que estou dizendo, não, é o povo quem diz. E dar os parabéns a vocês e dizer que para essa casa foi uma honra fazer parte desse trabalho, certo? E sem mais, para o momento, eu declaro encerrada a presente sessão. Voltaremos a nos reunir em sessão ordinária, dia 3 de junho de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus nos acompanhe agora e sempre. Boa noite.